Eu vou te provar que o Santos forma muito jogador bom e que é um time com dificuldades financeiras, porque no geral é burro. Diretoria, tá? Logo depois da vinheta, a gente conversa sobre isso. Fala aí, seus peixão, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E vamos falar sobre a base do Santos e como o Santos poderia ter um time muito forte hoje. Óbvio, né? Estamos numa força de imaginação, fazer aqui um que poderia ser e o tanto de jogador que o Santos formou ao longo dos anos. Estou mapeando apenas jogadores em atividade, jogadores que estão jogando nesse momento, não jogadores que já pararam de jogar, tá bom? Como Diego Ribas, Elano, Renato, etc. Renato não foi da base do Santos, mas só para você ter uma ideia, tá? E o que eu fiz aqui? Eu juntei 70 nomes de jogadores que estão em atividade. Óbvio que ficaram alguns de fora, como o Ed Carlos, por exemplo, tá de fora, Ivonei, não coloquei nessa lista, mas tentei colocar aqui um conteúdo com jogadores um pouquinho mais expoentes, tá? Com atletas que foram formados pelo Santos, que tem algum destaque nos lugares, ou alguns que talvez, caramba, cadê aquele cara? Eu vou citar alguns, são 70 nomes aqui, e mostrar que sim, se o Santos soubesse vender ou se soubesse administrar melhor, poderia ter um time muito forte hoje, sem precisar fazer grandes aquisições, sem precisar gastar os tubos para formar os times, tá bom? E a gente vai mostrar sobre isso. Então, deixa o seu like, que é muito importante, se inscreve no canal se você não for inscrito e hype esse vídeo, se você puder, se aparecer essa opção aí para você, você hype o vídeo para ajudar o canal a ser visto por mais pessoas, tá? Então esse vídeo é uma prova do que eu falo. Eu geralmente falo de base, muita gente fala, puxa saco, não forma ninguém, ninguém presta, não sei o quê. Eu vou provar que não, vou provar que mostra que tem jogador bom que é formado no clube e ao longo dos anos o próprio clube não soube como aproveitá-los, tá certo? Então é uma prova do que eu tô falando, tá? Óbvio que a gente tem de vários anos aqui saindo da base, mas só para ver como tem robustez e como poderia sim ser melhor administrado tudo isso, tá? E no final, óbvio, eu faço 3 escalações, um no 4-3-3, um no 3-5-2 e uma no 4-4-2, pra gente ver como ficaria, tá? Então, de primeiro momento, vamos para as posições, né? Os nomes para essas, as idades e os clubes que eles estão nesse momento, tá certo? Depois, a gente monta um elenco de 35 atletas com o que eu sempre falo, né? Que eu seria o maior ditador no Santos, porque o terceiro time, na teoria, né? Você tem um time titular ou reserva, o terceiro time, para mim, são jogadores que estão no clube nesse momento, na base do clube nesse momento. Jogadores vindo do sub-20 ou do sub-17. Então, obrigatoriamente, nesse elenco que eu vou montar, terá jogadores. Todos são da base, formados no clube, mas esse último time de jogadores atualmente na base do clube ou que estão subindo, tipo Robinho Júnior, Luca Meirelles, seriam parte desse terceiro time, tá certo? Só para deixar muito claro aqui como vai ser a formatação desse vídeo. Óbvio que você pode dar opinião aí, escolher outros atletas e lembrar de outros jogadores para a gente fazer, porque é só um exercício mental, tá bom? É só para provar o meu ponto de vista. Então deixa o like, cara, que deu trabalho para fazer essa pesquisa aqui e para trazer todos esses nomes, tanto que esse vídeo vai para edição. O Cascão, meu primo, que também é santista, vai editar bem esse vídeo aqui, porque vai aparecer muita imagem, vai aparecer vídeos de jogadores, etc. Né? Se talvez aparecer a TV do Futirinhas aí, é porque é uma montagem que eu fiz para poder mostrar vídeos de atletas aí, tá certo? Para não dar problemas com copyright. Fechado? Fechado, tá certo? Então vamos lá. Vamos começar a nossa lista com os goleiros, tá certo? Mapeei alguns, óbvio, alguns que estão no clube ainda, e outros que já saíram ou que, enfim, né, já estão fazendo sua carreira em outros momentos, tá? Vou começar, obviamente, com o John, goleiro, que está saindo do Botafogo, formado no Santos, está saindo do Botafogo para ir ao West Ham, no futebol inglês, e o John está quase com 30 anos, então é o primeiro goleiro que a gente traz aqui. O segundo é o próprio João Paulo, que ainda está no Santos, tem negociado, se vai sair, se vai ficar, pode ser que seja negociado, também a mesma idade do John, e ainda está no Santos. O terceiro nome é o do Rafael Cabral, 35 anos nesse momento no Real Salt Lake dos Estados Unidos, jogando a MLS. Aí temos o esquecível Vladimir, que está no Atlético Goianiense aos 36 anos, mas também é formado no Santos.
Felipe, aquele, mão de alface, lembra? O apelido pegou. 37 anos, nesse momento está no ABC de Natal. O Diógenes, que também está no Santos, ainda está, tem 25 anos, tá certo? E temos também o Saulo, lembra do Saulo? Sim, o Saulo é goleiro do 7-1. Sim, o Saulo foi formado no Santos, tá? Ele está jogando ainda, tá com 39 anos, é goleiro da Inter de Limeira. Ele ficou muito tempo aí em Ferroviária, nesses times aí. Fez até uma carreira de sucesso no interior de São Paulo. E, óbvio, para finalizar os goleiros, o João Pedro, goleiro de 17 anos, que todo mundo trata como um fenômeno para o futuro. É goleiro do Sub-20, né? Sub-20 e Sub-17, mas está transicionando para ser o titular do Sub-20 no lugar do Rodrigo Falcão e possivelmente aqui vai ser o nosso goleiro da base lá no time final, tá bom? Então são aqui esses goleiros. São 71 jogadores ao todo, tá bom? Laterais direitos. Aqui mora um problema, tá? O Santos geralmente não forma muitos laterais direitos, tá bom? Então vamos lá. A gente tem o JP Sherman, que é formado no clube, tá no Santos ainda, tem 19 anos de idade. O Igor Vinícius, que acabou de ser recontratado pelo Santos, também é da base do Santos, formado na base, 28 anos, também está no Santos. O Gabriel Simples, também da base do Santos, atualmente tem 20 anos e vai ser o nosso lateral lá no elenco da base, tá certo? Temos também o Zeca, que joga nas duas laterais, mas preferencialmente agora é lateral direito. No Santos ele é lateral esquerdo, mas agora ele joga como lateral direito faz bastante tempo. Tá no Coritiba, 31 anos de idade. O Cadu, lembra do Cadu? Pois é, o Cadu jogou 2 partidas ali com o Ariel Holan. Ele foi. O Cadu foi o Cadu com o Ariel Holan? Foi o Sandro? Acho que foi o Sandro. O Cadu foi depois. Enfim, o Cadu está na Eslovênia jogando no Rimavska Sobota. Na Sobota, porque no Rimavska Sobota da Eslovênia, está com 23 anos. E o Sandro Perpétuo, né, que foi capitão da base do Santos por um bom período. Ele infelizmente não conseguiu se firmar na carreira aí, rodou pra caramba, do Santos foi pro Galo e começou a rodar. Atualmente ele está com 25 anos no Taguatinga do Distrito Federal. Infelizmente a carreira do Sandro não se desenvolveu da maneira que se imaginava. Então são esses os nomes aqui na lateral direita. Realmente a gente tem um problema de formação também. Tem alguns aí, eu acho o JP Sherman um bom jogador, tá? Eu acho ele um bom jogador, mas geralmente é uma posição carente até para formação no clube, tá? Uma coisa que não é carente é você ir lá na Fute Fanatic. Sim, Fute Fanatic, o link tá aí na descrição. Aquele Toys maravilhoso, o Toys que a gente sempre fala. Pois é, Fute Fanatic tem 7% de desconto na loja inteira no meu cupom, Peixão na Fute 7, que você coloca todos os produtos que você quer no carrinho, todos. Você bota lá tudo no carrinho. Na hora de pagar, independente se o produto já tá com desconto, você bota o nosso cupom Peixão na Fute 7, tem mais 7% de desconto. Ou seja, o cupom vale para o carrinho todo e vale para todos os departamentos da loja, não só departamento Santos, tá? Mas tem as 3 camisas da atual temporada, tem uma blusa muito bonita, o agasalho branco do Santos que tem lá, e você pode adquirir clicando no primeiro link da descrição, no QR Code aparecendo na sua tela. Vai lá no Fute Fanatics e garanta os seus produtos da melhor loja de todos os tempos, quiçá de toda a Galacta. Vai lá na Fute Fanatics, eu garanto que você vai curtir. Fechado? Beleza. Seguindo aqui, vamos para os zagueiros. Vamos lá, zagueiro tem bastante nome. Vamos começar com o Lucas Veríssimo, tá certo? Não são 71 nomes, não, são 73. É porque tem uns que eu não anotei, botei só no time final. 73, 75 nomes. São 75 nomes que eu vou citar, tá? 75, não 71. Lucas Veríssimo, zagueiro de 30 anos, formado na base do Santos, nesse momento está no Al-Wakra do Catar, né? Foi para lá, mas é um zagueiraço, quis fazer a carreira lá, depois de sair do Corinthians e tal, mas é um baita zagueiro, tá bom? Temos também o Jair, que acabou de ser vendido pelo Botafogo ao Nottingham Forest, 20 anos de idade, e, puta, zagueiraço, cara, esse aí o Santos fez besteira de ter vendido, tá? Já falamos várias vezes, enfim, esse ano ele foi embora. Gustavo Henrique, zagueiro que está no Corinthians nesse momento, 32 anos de idade, também formado na base do Santos. Jubal, sim, lembra do Jubal, que era o parceiro do Gustavo Henrique na base do Santos, os dois eram chamados de Torres Gêmeas na base do Santos. Ele está com 31 anos e ele virou ídolo na França, capitão do time no Auxerre, e agora ele foi vendido para o... Foi vendido não, ele saiu do Auxerre, que encerrou o contrato, foi para o Krasnodar da Rússia, mas virou um zagueiro consistente no futebol europeu. E aqui ele era, né, só mais um. Paulo Ricardo, lembra dele? Jogou a final da Copa Libertadores de 2015. Pois é, que é a invenção do Dorival Júnior. 31 anos de idade, ele está jogando no futebol da Finlândia, num time chamado KuPS.
né? O Paulo Ricardo foi para lá. Aí temos o Wagner Leonardo, formado no Santos também, estava no Vitória, atualmente está no Grêmio, com 26 anos. Robson Bambu, sim, no Santos ele jogou bem, cara. Ele foi para o Atlético Paranaense, jogou bem também, depois se perdeu na carreira, atualmente está indo até bem, foi para o Braga de Portugal e tem 27 anos de idade. Aí temos o Kaique, 21 anos também da base, né? Bom, enfim, todo mundo é da base. Ele foi transferido do Almeria para o Shabab Al-Ahly dos Emirados Árabes e está com 21 anos de idade. Temos também o zagueiro Sabino, que está no São Paulo, jogou só um jogo no Santos, mas ele foi formado na base do Santos e está no São Paulo aos 28 anos de idade, tá? Mais fraco. E o Kaique Rocha, é outro que eu estou lembrando aqui, 24 anos de idade, está no Casa Pia de Portugal. Aí temos os dois da base que vão estar no nosso elenco depois, o João Alecari e o João Ananias, os dois têm 18 anos, né? E saíram do Sub-17, para mim são os dois melhores zagueiros que o Santos tem formado nessa geração. Esse time do Sub-17 que alguns jogaram na Copinha, ele é melhor do que o Sub-20. O Sub-17 do Santos tinha muito bons jogadores, Luca Meirelles e tal, eles são os caras que estavam no Sub-17, Robinho Júnior, Matheus Xavier, etc., que viraram Sub-20 depois, né? Mas eles são a geração boa. Então, João Alecari e João Ananias estarão no nosso time final, tá certo? Lateral esquerdo, aqui tem muito cara bom, mas tem alguns também que a gente vai botar por lembrança, tá bom? Vamos começar aqui com o Caio Henrique. Sim, Caio Henrique é formado no Santos, ele não se formou como lateral no Santos, se formou como meio-campista, camisa 10. Quando ele volta ao Brasil para jogar no Paraná Clube por empréstimo, ele joga como meia também. E aí ele vai virando lateral esquerdo quando ele vai para o Grêmio, depois vai para o Fluminense e sai do Brasil para jogar no Mônaco como lateral esquerdo. E atualmente a posição que ele joga, 27 anos, lateral esquerdo do Mônaco, tá? Temos também o Emerson Palmieri, que recentemente esteve em Santos aí, visitando o clube. Eu quero voltar, aquela coisa toda. Mas ele está com 31 anos e pertence ao West Ham da Itália, da Inglaterra. Só quero fazer um parêntese aqui. Muita gente fala, caramba, cadê o Danilo e o Alexandro? O Danilo e o Alexandro não são formados na base do Santos, tá? O Alexandro fez a base toda no Atlético Paranaense, foi contratado aos 18 anos para jogar no Santos, uma idade de base, mas já foi direto para o time profissional. Mesma coisa vale para o Danilo. O Danilo também fez a base no América de Minas e foi contratado aos 18 anos, já veio direto profissional do Santos. Não jogaram na base. Como, por exemplo, o caso do Elano. O Elano foi contratado no Guarani, veio para o Santos na base, jogou copinha e tal, aí se formou como profissional e aí jogou pelo Santos. Então, o Elano eu considero jogador também da base do Santos. O Danilo e o Alexandro, não. Fechado? E jogadores que passaram, 6 meses, 1 ano, eu não considero que foram formados pelo Santos. Por exemplo, que eu vou citar 3 aqui. O Marinho, que ficou 6 meses no Santos, na base, depois foi embora, rodou, fez a base toda em outro lugar. Não vou considerar. O Nicão, acho que o Nicão... Não, o Nicão jogou 2 temporadas, né? Acho que dá. O Nicão fica. Carlos Vinícius ficou também só 1 ano na base e foi embora. E o Renato Kaiser também ficou 1 ano na base e foi embora, tá? Então eu não vou considerar esses caras aqui, mas vou considerar outros. Fechado? É só o meu critério. Você pode adotar o seu, não tem problema nenhum. Continuando nossa lista aqui com o Souza, que é lateral titular do Santos hoje, atualmente 19 anos. Lucas Pires, mesma coisa do Elano, né? Ele veio com 17 para 18 anos no Santos como jogador do Corinthians na base, jogou copinha, depois virou profissional do Santos, atualmente está com 24 anos e joga no Burnley da Inglaterra. O Kevson, que teve o contrato renovado recentemente, também formado na base, e com 21 anos está emprestado pelo Santos ao Sport. O Vinícius Lira, 18 anos, para mim vai ser um fenômeno na lateral esquerda, gosto tanto dele quanto do Souza, gosto deles igualmente, acho os dois muito bons. Lira tem 18 anos, tá subindo aí, é o nosso lateral que estará no elenco final. O Wellington Tim, sim, lembra dele? O Wellington Tim, pois é, o Wellington Tim está com 24 anos e defende as cores do Londrina, do Paraná. E o Caju, lembra do Caju? Pois é, o Caju está com 30 anos e defende o Aris Limassol do Chipre. Esses são os laterais que eu apontei. Aí vamos para os volantes, tá? Na volância também existe um problema aqui. O Santos não é um grande formador de volantes. Volantes, principalmente o primeiro, né? Vamos lá, Alisson, sim, o Alisson é formado no Santos, 32 anos, está no Paraná Clube. Sandri, 23 anos, pertence ao Santos ainda, tá fazendo uma boa Série B, tá? Foi emprestado ao Atlético, Governador Valadares, se não me engano. Thiago Maia, 28 anos, atualmente no Internacional, quase voltou ao clube recentemente. Temos também o Nicolás Profeta,
da base, estará no nosso elenco final. 19 anos, venezuelano. O Gustavo Henrique, também da base, foi capitão da base na Copinha, capitão do time, geralmente, aí renovou o contrato recentemente com o Santos, 20 anos, e também está no Santos, né? Vinícius Balieiro, pois é, Vinícius Balieiro, 26 anos, pertence ao Santos ainda, está emprestado a Chapecoense, onde se recupera de um LCA. Aí temos, óbvio, o Gabriel Bontempo, que a gente poderia colocar como meia aqui também, mas eu tô deixando como um volante, porque ele tem jogado assim no profissional, embora ele possa jogar de meia também, ele é polivalente. 20 anos ainda está no clube, e o Rian, 21 anos, também no clube ainda. E esses são os volantes que eu apontei, tá? Vamos para os meias, e aqui Neymar vai estar como meia, tá? Já começar por ele, 33 anos, meia. O Neymar, atualmente, a função que ele desempenha, óbvio que ele pode jogar de segundo atacante, mas não tem jogado assim porque, afinal, o técnico do Santos não sabe que é um segundo atacante, e o Neymar está aqui como meia, tá? Aí temos Alan Patrick, 34 anos no Internacional, atualmente. Paulo Henrique Ganso, 35 anos no Fluminense, na atualidade. Serginho Soler, lembra dele? Pois é, Serginho Soler, ele se naturalizou chinês, defende a seleção chinesa, ele joga no Beijing Guoan da China, está com 30 anos de idade, ele passou no Japão, fez bastante sucesso, foi para a China, se naturalizou chinês, tá? Miguelito, sim, Miguelito pertence ao Santos, está emprestado à América de Minas, tem 21 anos. Gabriel Pirani tem 23 anos e joga pelo DC United dos Estados Unidos, camisa 10 do DC United, tá bom? Claudinho, formado, fez a base inteira no Santos e foi pro Corinthians virar profissional, mas, enfim, fez a base toda no Santos, está aqui na lista. 28 anos de idade, está no Al Sadd do Catar, depois de sair do Zenit, teve lá aquelas conversas, até falou de Santos, né? Cara, eu gostaria muito se Marcelo Teixeira me trouxesse. Enfim, 28 anos. Lucas Crispim, tá no Buriram United da Tailândia, 31 anos, mas fez certo sucesso aqui no Fortaleza. E o Léo Cittadini, que tá com 31 anos de idade, pertence ao Bahia, mas não joga, tá encostado lá, tá tentando encontrar um novo clube. Ele jogou no Xangai Port da China recentemente também, mas esses são os meias que eu coloquei aqui. Tem o Felipe Anderson, que eu coloquei como meia direita, ponta direita aqui, por isso que ele está no resto da lista aqui, tá bom? Inclusive os da base que eu citei, que eu vou citar aqui, Rodrigo César, 20 anos de idade, 19 ou 20? Acho que é 20 anos de idade, está na base atualmente, e o Bernardo, 19 anos de idade, também está na base atualmente. São os meias que estarão no nosso elenco final, tá bom? Vamos para os pontas. Todos os pontas aqui, direita e esquerda, vou citar todo mundo e a gente vai falando, tá? Óbvio, Rodrigo, o primeiro nome, o exponente aqui da posição, 24 anos de idade, atleta do Real Madrid por enquanto, dizem aí Liverpool, Tottenham, etc. Mas Rodrigo tem que ser citado, obviamente, é obrigatório. Ângelo, 21 anos de idade, Al Nassr, da Arábia Saudita, o time do Cristiano Ronaldo. Arthur Gomes, sim, a fera, que estava treinando em Santos recentemente, porque se recuperando do LCA, né? 27 anos, pertence ao Dinamo Moscou da Rússia. Felipe Anderson, 32 anos de idade, atualmente no Palmeiras. Wesley Patati, 21 anos de idade, no Maccabi Tel Aviv de Israel, virou ídolo lá, faz gol pra caramba, dá muita assistência. Os dois que estarão no nosso elenco final, Matheus Xavier e Robinho Júnior, de 18 anos, os dois. Né? O Robinho Júnior acabou de fazer 18, ele tem 17 ainda. O Robinho Júnior tem 17 e o Matheus Xavier tem 18, é verdade. Andrei Quintino, sim, também formado no Santos, 23 anos, ainda está no elenco profissional, tá? O Andrei tem contrato até o final do ano. Lucas Barbosa, 24 anos no Bragantino atualmente. Vitor Andrade, 29 anos de idade, está no São Bernardo. E Neilton, 31 anos de idade, atualmente defendendo as cores do Água Santa aqui do ABCD, de Diadema, tá bom? E seguindo para os nossos centroavantes, começando aqui com o Caio Jorge, 23 anos, artilheiro do Campeonato Brasileiro na atualidade, jogador do Cruzeiro, 9 o Santos forma muito, tá? Atacante é uma beleza. Marcos Leonardo, 22 anos de idade, jogador do Al Hilal, da Arábia Saudita, fez gol pra caramba, jogou bem no Mundial de Clubes. Gabigol, 28 anos, vai fazer 29 agora, no fim de agosto, se não me engano, atleta do Cruzeiro. Yuri Alberto, 23 anos de idade, atacante do Corinthians. David Washington, 20 anos de idade, está no Santos, mas pertence ao Chelsea. Luca Meireles, que estará no nosso elenco final, 18 anos, pertencente ao Santos, tá? E algumas menções honrosas, como o 9 aqui, o Giva, que fez parceria com o Neymar, chegou a jogar como dupla de ataque do Neymar no Santos lá em 2013. Atualmente ele está com 31 anos e defende as cores do Retrô. Pois é, o Retrô de Pernambuco, que foi eliminado pelo Bahia agora da Copa do Brasil. Enzo Monteiro, ainda pertence ao Santos, está emprestado à FK Alda da Letônia, 21 anos de idade.
Juan Seco, né? Que não é mais, ele pediu para não ser mais Seco, mas enfim, Juan, 24 anos, emprestado pelo Botafogo ao Real Salt Lake, lá com o Rafael. E como eu citei, Carlos Vinícius e Renato Kaiser só como menções honrosas. Carlos Vinícius está emprestado está jogando no Grêmio, 31 anos, e o Renato Kaiser tem 29 e está no Vitória, tá? Aí vamos para a terceira parte desse vídeo. Segunda ou terceira? Terceira parte, para montar o nosso elenco, o meu elenco. Que eu tentei ponderar 35 atletas, né? Um time titular, um time reserva e um jogador da base, né? Que está na base para preencher esse time. Então, os nossos goleiros, os meus escolhidos, John e João Paulo serão os 2 goleiros e o terceiro goleiro, o João Pedro, tá bom? John titular, João Paulo reserva, João Pedro alternativa. Os laterais direitos, JP Sherman, Igor Vinícius e Gabriel Simples, sendo o da base para complementar esse elenco. Na esquerda, Caio Henrique, Souza e Vinícius Lira. Beleza. Zagueiros. São 4 zagueiros e 2 da base, tá? Então, Lucas Veríssimo, Jair, Gustavo Henrique, tá no Corinthians, Wagner Leonardo, os zagueiros. E João Alencar e João Ananias como complemento com os da base. Volantes. Primeiro volante, Thiago Maia. Segundo, o Sandri. E o terceiro, o Profeta, como a alternativa, tá bom? Para o segundo volante, Gabriel Bontempo, Rian e o Gustavo Henrique, atualmente da base do Santos. Tem 2 Gustavo Henrique aqui, tá bom? Os meias, Neymar, Alan Patrick e Claudinho. Não botei o Ganso, tá? Neymar, Alan Patrick e Claudinho. E os 2 da base, Rodrigo César e o Bernardo, para complementar, tá certo? Pelo lado direito, Felipe Anderson, Ângelo e Robinho Júnior. Lado esquerdo, Rodrigo e Matheus Xavier, tá certo? Tinha colocado o David Washington aqui, eu cortei porque lado esquerdo não tem tanto quanto o lado direito, tá? O Rodrigo, inclusive, ele prefere jogar na esquerda, mas joga na direita. E como centroavantes, eu botei 4, mas poderia ser 3, mas para dar 35, 4. Marcos Leonardo, Caio Jorge, Gabigol e Luca Meireles. Aí a gente vai para as escalações. Até que eu pensei que o vídeo ia ficar mais longo, mas ficou até um vídeo até curto, entre aspas, né? Primeiro um 4-3-3, tá? Aqui é um time titular, mas tem as alternativas. Vamos lá. John no gol, no lateral direito JP Sherman, na esquerda Caio Henrique e a dupla de zaga Jair e Lucas Veríssimo. Meio de campo com Thiago Maia, Gabriel Bontempo e Neymar. Do lado direito, Felipe Anderson. Do lado esquerdo, Rodrigo. E como centroavante, o Caio Jorge. Mas, você tá vendo aí na tela, dá para tirar o Caio Henrique para botar o Souza. Dá para tirar o Gabriel Bontempo para botar o Rian. Dá para tirar o Neymar para colocar o Alan Patrick. Dá para tirar o Felipe Anderson para colocar o Robinho Júnior ou o Ângelo. E dá para tirar o Caio Jorge para colocar o Marcos Leonardo, ou o Gabigol, ou o Luca Meireles. Fechado? Beleza, esse é o 4-3-3. Aí do 4-3-3 a gente vai para o 3-5-2. Que teremos John no gol, Jair como zagueiro pelo lado direito, Lucas Veríssimo como zagueiro centralizado e Wagner Leonardo como zagueiro pela esquerda. Meio de campo, Bontempo como ala direita, né? Podendo ser o Igor Vinícius ou o JP Sherman, mas o Bontempo como ala direita. Os volantes são o Thiago Maia e o Ian, né? Thiago Maia volante pela esquerda e o Ian volante pela direita. E o Neymar à frente como meia. E na lado esquerdo, o Caio Henrique ou Souza, mas o Caio Henrique como o Vinícius Lira. Caio Henrique como ala esquerda. E de dupla de ataque, Rodrigo e Caio Jorge, ou Marcos Leonardo, tá? Ou Neymar e Rodrigo, ou Neymar e Caio Jorge. Temos alternativas. E o nosso 4-4-2, clássico 4-1-3-2, um volante, 3 meias e 2 atacantes. John no gol, JP Sherman lateral direito, Jair e Lucas Veríssimo na zaga, Caio Henrique lado esquerdo, Thiago Maia como primeiro volante, Gabriel Bontempo logo à frente como um segundo volante meia. Do lado direito, Claudinho. Do lado direito, do lado esquerdo, Neymar como meia. À frente, Rodrigo e Caio Jorge. Pô, mas dá para tirar, botar o Neymar como 2 atacantes, o Neymar e o Rodrigo como dupla de ataque, tendo Alan Patrick, Claudinho, Neymar e Rodrigo? Dá. É só para mostrar que olha como o Santos sempre formou jogadores. Se eu não me engano, o Santos é o time que mais tem atletas de destaque espalhados por aí. Ainda é o Santos, tá bom? Somando quase todos os times aqui, os times grandes de formação de atletas, eu acho que o Santos está em primeiro, você vai ter o Palmeiras e o Flamengo, e acho que o Cruzeiro
entre os que mais formam jogadores aí. Aí tem o Atlético Paranaense também, o São Paulo. São Paulo também tem bastante, acho que tá Santos em primeiro, São Paulo, Palmeiras, Flamengo são os 4 que mais formam atletas aí e espalham para o mundo do futebol. Só que acho que o Santos aí, apesar de sempre ter vendido bem, é um dos times mais na pindaíba de todos. Gestões mal feitas, dinheiro mal aplicado. E como eu falo dinheiro mal aplicado, a gente pode dar a situação do Jair, por exemplo, recentemente, a venda dele para o Botafogo, vendeu por 12 milhões de euros, né? Era para ser 14, que era para ser 17, porque a venda do Jair foi 12 milhões de euros, mais 2 em bonificações, mais o passe do Tiquinho Soares para o Santos por 3 milhões de euros. Ou seja, somando tudo, como o próprio presidente Marcelo Teixeira disse numa entrevista ao Benjamin Bach, eu vendi o Jair por 17 milhões de euros ao Botafogo. Na verdade, o Santos ficou com 12. 12 mais 10% de uma futura venda, que foi o que aconteceu. Então, o Santos lucrou, né, recebeu também do Nottingham Forest 1 milhão e 200 mil euros pela transferência do Jair. Mas, vamos lá. O que aconteceu? O Santos tinha 12 milhões de euros pelo Jair na venda, mais 2 impossíveis bonificações que não foram atingidas porque o Jair saiu menos de 6 meses depois que ele chegou ao Botafogo para o Nottingham Forest. Então esses 2 milhões já não foram mais. E contratou o Tiquinho Soares por 3 milhões de euros, pagando o segundo maior salário do elenco, 1,5 milhão de reais por mês para o Tiquinho Soares, um atleta de 34 anos, vendendo uma jovem revelação de 19 para 20. Foi isso que o Santos fez. Eu só estou dando um exemplo de como essas gestões do Santos, não só essa, mas no geral, quando tem dinheiro, não fazem boas escolhas. Gastam sem ter um discernimento, um caminho correto de como deve se portar. Você não contrata um jogador tão mais velho por tanto dinheiro. Você tem que saber o que você está fazendo. Você tem que fazer uma contratação que vai vir para resolver. Não era o caso do Tiquinho Soares. Não por desrespeito ao Tiquinho, porque eu acho ele bom jogador, mas porque o Tiquinho já não estava bem há 2 temporadas. Há 1 temporada e meia o Tiquinho não vem bem. Né? Ele chegou a ser a terceira opção de ataque do Botafogo e veio como titular incontestável para o Santos por 1,5 milhão por mês, que é um absurdo. Eu só estou dando um exemplo, tá? Mas tem outras tantas que a gente pode se lembrar e citar. Mas estou dando esse exemplo para ficar muito claro na cabeça que por que o Santos não tem dinheiro? Porque não sabe usar o dinheiro quando tem. Fazem escolhas muito ruins, fora ser o clube com maior cabide de empregos do futebol brasileiro, né? O Santos tem mais funcionários que o Barcelona, o Santos tem mais funcionários que o Bayern de Munique, o Santos tem mais funcionários que vários times gigantes da Europa que ganham muito mais do que o Santos, e o Santos tem mais funcionários. Por quê? A gente nunca sabe a resposta. O fato é que o Santos é o maior cabide de empregos desse país em termos de clube, o que é uma vergonha, assim, colossal. Mas o vídeo não é sobre isso, o vídeo é sobre formação de atletas. Quando eu venho aqui e falo, o Santos forma bons jogadores, o Santos continua formando bons jogadores, por mais que o Santos não seja o time mais multicampeão da base, tem outros que ganham mais títulos, na formação ainda o Santos é o pioneiro. Mesmo com a base deteriorada há muitos anos, mesmo com dificuldades que aconteceram nos últimos anos, ainda assim o Santos é um clube buscado por muitos pais e muitos empresários, porque ainda é um clube formador. O Santos precisa olhar para si mesmo, para entender a sua própria história e revelar os jogadores e mantê-los no clube por mais tempo possível, para poder que eles possam escrever uma história dentro do clube e aí vir uma venda. Eu sempre torço para esse caminho, embora ele geralmente não aconteça, o que me deixa bastante triste, mas continuo afirmando, se o Santos soubesse usar a formação e o dinheiro a seu favor, o Santos teria um time muito capaz atualmente, sem precisar fazer grandes esforços em contratações, porque teria como gerir esse elenco de melhor maneira. Óbvio que cada atleta tem uma vontade, cada um quer para um lugar, nem sempre todos querem ficar no clube, isso é normal, né? Você pode ir buscando atletas, eu não sou contra contratações, tá? Eu só sou contra má gestão dos seus próprios ativos. E o Santos vem fazendo isso muito mal. Então você olha para isso e fala assim, caramba, por que o time do Santos não é mais forte? Se ele é o que fornece jogadores para tantos times aí. O Santos, só para você ter ideia, tem os 2 maiores artilheiros das 2 últimas temporadas do futebol brasileiro. Ano passado o Yuri Alberto, atualmente é o Caio Jorge, o artilheiro da temporada no futebol brasileiro. Os 2 foram formados no Santos. E o Santos não ganhou quase nada com eles, né? Ganhou 3 milhões de euros na transferência do Caio Jorge para a Juventus, porque o Caio Jorge estava saindo e o Santos vendeu rapidamente para poder ganhar alguma coisa. O Yuri Alberto saiu de graça do Santos.
foram formados ali. Então, tem que saber gerir melhor os seus ativos, tá certo? Deixa sua opinião aí nos comentários, eu quero saber o que você acha. Você lembra de outros aí que eu não falei, como Ed Carlos, etc., Ivonei, que poderiam estar aqui? Citem aí outros jogadores que estão em atividade, tá? Não vem com, nossa, o Edu e o Pelé. Eu sei, mas eles não estão em atividade, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo. Fiquem com Deus, um beijo para todos, até a próxima. Valeu!